Olá, meu nome é Patrícia, sou líder de parcerias aqui do AgriHub e esse vídeo faz parte do AgriHub Play, onde a gente está trazendo startups que possuem soluções para o agro. Hoje a gente está recebendo aqui a Aquabit e quem vai falar um pouco dessa solução para a gente é o Ailton. Bem-vindo, Ailton, obrigada pela participação. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo mais do ecossistema também e apresentando sobre o nosso trabalho. Conta então pra gente o que a Aquabit faz, Ailton. Legal. A Aquabit, nós proporcionamos aos produtores, tanto de peixes como camarões, o controle inteligente na produção em si das suas fazendas. E nessa busca desse controle da produção, o maior custo da produção, tanto de peixe como de camarões, é a ração, é a alimentação dos animais, onde chega até 80% do custo da produção. Outro também fator que nós focamos muito para auxiliar os produtores é a parte do ciclo de produção, que isso fique de bem claro para ele, se o ciclo dele, dependendo do tipo de cultivo dele e da espécie que ele trabalha e da região, pode ser de 6 meses até mais de 1 ano. E isso ele tem que ficar muito atento, porque quanto mais tempo os animais na água, mais ração ele tem que jogar. E com isso o custo dele sobe mais ainda. Então tem que ter uma visão bem estratégica com relação a isso aí. Outro ponto que auxiliamos os nossos produtores, os nossos clientes e parceiros, é na parte do registro financeiro, a parte das despesas, que não é apenas o controle do manejo, mas como também a parte financeira em si. Todas as despesas, como mão de obra, outros insumos, energia elétrica, ele precisa estar alimentando a ferramenta para que ele consiga ver o resultado final dele. E essas informações, às vezes, elas não batem se ele não tem uma ferramenta que auxilia ele com relação a isso. E ele acaba sem saber quanto está lucrando e até mesmo se está lucrando, se está tendo, de repente, até prejuízo. E nós entramos nessa parceria com o produtor para ajudar ele nesse controle da produção. Na parte do manejo, a gente tem 2 focos. Um é a conversão alimentar, que é quanto que o peixe está crescendo pelo que ele está comendo, como também o ciclo de produção. E aí, nesse controle de manejo, a gente tem o alojamento dos animais, as transferências entre tanques, a alimentação, que é o arraçoamento, a biometria, mortalidade, os peixes que morreram. Já na parte financeira, a gente entra com fluxo de caixa e o controle financeiro propriamente dito. Controle de contas, a parte do custo, e aí a gente consegue auxiliar nos 2 pontos, tanto na parte de manejo, como também na parte financeira. Outro ponto também que nós vemos avançando e atendendo nisso é a integração com tecnologias como, por exemplo, alimentadores automatizados ou semi-automatizados, para que essas rações, esses alimentos que jogam para os animais, venham para a nossa plataforma de forma automática. Outro também, a parte de leitura de parâmetros de água. Então, oxigênio, temperatura, amônia, nós conectamos com sondas de parceiros nossos e essas informações também vêm auxiliar ele na gestão, no controle do processo produtivo. São várias ações que a gente vem trazendo para os produtores e que vem trazendo para eles como benefício, um deles é evitar prejuízos na produção. Outro ponto também que a gente vem auxiliando eles e de acordo com o que a gente vem ouvindo dos nossos produtores, nossos clientes, reduzir o custo com a ração, que é o nosso principal propósito, já que chega até 80% o custo com ração. Então a gente está ajudando a reduzir até 10% disso aí. Ganhar mais com as vendas. Se ele sabe quanto é que está o quilo do peixe dele ou do camarão, ele consegue ter uma estratégia boa para poder comercializar e até criar estratégias de espécies diferentes, ciclos diferentes, tanques diferentes, escalonando aquela produção dele para que ele tenha recursos praticamente o ano todo dentro da propriedade dele e não apenas uma vez por ano. Tá? Outro ponto, ele passa, com essa facilidade de inserção de dados, de registro das informações e acompanhamento, ele passa a ter mais tempo para poder acompanhar os resultados e tomar decisões estratégicas, que é fundamental para os produtores no dia a dia na produção dele. Estamos espalhados aí pelo Brasil. Tá? Então, a gente está hoje sediado no Paraná, mas atende Mato Grosso, Rondônia, Nordeste e assim sucessivamente. Aqui alguns depoimentos de produtores, de clientes nossos, redução com energia, conversão alimentar, reais por quilo de peixe. O que nós diferenciamos? Um dos pontos é a implantação é assistida e sem custo adicional. Outro ponto também, não há o setup, a instalação no computador. Ele acessa pela
pelo link da web, em qualquer lugar, pelo celular também, tanto Android como iPhone, e ele acompanha esses dados. A integração com alimentadores e sondas de parâmetros, como também o aplicativo Caderno de Manejo. Lá no campo, ele não tem internet com facilidade e ele precisa de uma ferramenta para estar inserindo os dados e fazendo com que esses dados cheguem, de repente, até o dono da fazenda, ao gestor ou a um técnico líder, e ele acompanha esses resultados, que eles chamam, inclusive, do cara que está no manejo, o tratador, o caseiro. Então, ele consegue registrar essas informações até mesmo sem internet. Com pouco sinal de internet, ele sincroniza esses dados, vai para o servidor. Né? Nosso suporte com os zootecnistas via WhatsApp. Então, além dos benefícios que entregamos, temos esses diferenciais onde os nossos clientes estão nos buscando para atendê-los. Tá? Ailton, então, se a gente pudesse resumir, qual o processo que você atende? É mais um processo de gestão ou também tem a parte técnica, que eu vi que ele também tem todo o apoio do zootecnista, né? Então, vocês fazem os dois, como que é? Excelente, Patrícia. O nosso foco é o controle da produção com a ferramenta, com o software. Com software. Porém, a gente tem parcerias com técnicos que quando há essa necessidade, a gente faz essa linkagem com esses nossos parceiros. Né? Nós temos uma zootecnista, temos pessoas na nossa equipe com capacidade para esse tipo de atendimento também, mas o nosso foco é atender enquanto há ferramenta. Legal. E qual que é o perfil de produtor, né? Qual que é o nível de maturidade, por exemplo, que um produtor precisa ter para ele conseguir manusear e aproveitar tudo que a ferramenta, né? Tudo que o software possui? Muito bom também. Isso é muito interessante. Às vezes, acontece até mesmo de um produtor nos procurar, ele tem muita vontade de usar, de colocar na propriedade dele, mas ele não tem aquele nível de maturidade ainda. Aí o nível de maturidade, a gente tem alguns parâmetros para analisar, como por exemplo, disponibilidade, se ele é sozinho para fazer o manejo, fazer a gestão e o controle financeiro, dificilmente ele vai conseguir. Importante. Porque ele vai priorizar o manejo. Então, quando ele não tem um auxílio de uma outra pessoa para ajudar ele no processo do manejo e da gestão, dificilmente ele vai conseguir usar. E outro ponto também, é estar aberto ao uso de tecnologia. Que às vezes ele tem aquele sentimento, não, eu já tenho todo o conhecimento sobre a minha produção, está intrínseco, eu já estou há mais de 5 anos produzindo, então não preciso de auxílio de ferramenta. Então não é bem o tamanho da produção, mas o tamanho da produção também é importante. Por quê? É o entendimento de que é um investimento e que ele precisa ter um retorno positivo sobre aquela produção dele. Então a gente diz, exatamente, a viabilidade. E a gente diz que quando ele produz essas pesquisas e esses atendimentos que a gente vem fazendo, acima de 15 toneladas ano, isso já é preocupante. Tá. Quando ele produz menos que isso, é meio que quase subsistência. Então não é aquele investimento alto a nível de que ele tenha que se preocupar com uma melhor gestão, com um melhor controle. Okay. Aí acaba não dando certo. Perfeito. Ailton, muito obrigada. Se alguém quiser encontrar o Ailton, ele já está cadastrado no MyAgriHub, então acessem lá, tem bastante informação, os contatos também estão aqui. Não esqueçam de acessar, de curtir esse vídeo aqui no AgriHub Play. Também nos acesse nas nossas redes sociais, @AgriHubBR, no Instagram.